Então, queridas, boa noite. Estamos aqui mais esse domingo. E já quero já antecipar que no próximo domingo vai ser a querida Aline que vai seguir. Hoje a gente vai iniciar, porque no próximo domingo eu vou estar em Brasília com meu neto, né? Mas aí a Aline tem essa possibilidade, a gente não para, né? A gente dá uma caminhadinha porque tem coisa ainda pra gente correr atrás do Lama Alan aqui, né? Tem esse vídeo que a gente vai terminar, parte um, depois tem a parte 2, tem uma meditação, que ele fez tudo isso no dia 1 de junho, aí depois ainda tem o dia 14 de julho, eu esqueci qual é a data exatamente. O último é aqui, parte 3, parte 4. Cadê, meu Deus? Tanto papel aqui, tá feito lames, não sei mais onde é que tá. Bom, enfim, em julho ele deu o último, que são 2 vídeos. Aí ele se empolgou para finalizar finalmente essa inteligência cognitiva. E a gente, então, pra gente não se tentar ver se a gente apega o lama, né? A gente parou um pouco. Certo? Então a Aline no próximo domingo segue, onde aonde a gente deve seguir no vídeo, mais ou menos foi que eu vi, para poder a gente fechar um raciocínio, 51 minutos, mais ou menos, certo? A gente para hoje, aí a Aline segue, que termina a parte 1, pode já iniciar a parte 2, dependendo como for o próximo encontro, aí a gente segue depois no domingo, dia 2, dia 1 eu tô por aqui, aí a gente segue, tá bem? Então, boa noite, queridas. A gente vai, então, começar com as nossas preces, né? Trazendo a nossa motivação para a nossa prática. Eu E aí... gostaria de pedir, porque hoje é meu aniversário do meu irmão, Ai, então eu que queria ótimo, agradecer querida! as bênçãos, né, que eu recebi e Ai, tenho que amor. recebido todos os dias. É isso, é mais Maravilha. para agradecer Com mesmo. certeza. Você está Que realmente alegria, Cris. muito Parabéns, bom. muitas felicidades. Parabéns. Muitas bênçãos para Vida você humana bem nessa vida. preciosa. Muitas Parabéns realizações. do seu Fala. irmão, porque você é gêmea? Não, ele nasceu 4 anos depois de mim. Coincidência, que lindo! No mesmo dia, com parto normal. Eu não, eu não era cesárea naquela época. Foi programado por sua Você mãe, né? Muito bem. Então tá bom, queridos. Então vamos lá. Parabéns para você. A vida é muito longa e muito preciosa. Uma mente muito clara e um coração muito aberto para você realizar tudo que tem que realizar e ser um momento, né? Essa vida ser completamente dedicada ao Dharma e às realizações. Maravilha. Então, tá bem? Podemos seguir? Então eu vou fechar aqui os microfones só pra gente. Não vou fechar, porque não tem meditação, vou deixar assim, deixa assim. Então a gente vai fazer as preces e aí a gente segue com o Lama Alan, no ensinamento que ele vai continuar. Depois eu mostro, eu lembro a estrutura que ele vai usar, ele mesmo vai explicar, certo? Então vamos começar primeiro pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, conectando com as nossas... Ui, vocês estão vendo? Agora. Então vamos deixar a nossa atenção estar presente onde a gente está agora, no nosso corpo. Soltar todas as nossas preocupações, expectativas. E a gente, nesse momento, a gente se conectar, né, com as 3 joias, o Buda, o Dharma e a Sangha, a lucidez, os ensinamentos, né? E todo um caminho, né, que chegou até nós a partir dos nossos mestres, nossos amigos espirituais. Isso é muito precioso. Então a gente lembra da nossa vida humana preciosa e a gente aspira não perder tempo, aspira realmente se engajar em ações virtuosas para que o nosso caminho não se atrapalhe e compreender de forma profunda a natureza do sofrimento, que é aquilo que vai realmente trazer a liberação para nós, porque na hora que a gente entende as causas, o sofrimento e as causas do sofrimento, a gente acessa o caminho da liberação do sofrimento, a cessação e o caminho para a cessação. E a gente sabe que todo o caminho inicia, toda a nossa experiência inicia na nossa própria mente, é inseparável da nossa própria mente.
Então, o caminho vai tomar a nossa mente também, como o nosso foco de atenção principal. Mas aí, a gente começa então renovando nossos votos de refúgio e bodhicitta, né, lembrando, né, que nosso caminho, com todos os seres tem uma mente, sejam seres humanos ou não, seres sencientes, né, têm uma mente. Todos nós podemos acessar esse processo de liberação. Então, que a gente possa liberar a nossa própria mente, que é o que a gente pode fazer, para que a gente possa ajudar verdadeiramente os seres a liberar suas mentes. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. A gente também pode aspirar agora também, não só praticar as 6 perfeições, mas também praticar as 4 flores. Uma mente livre de vieses, né? Ou seja, que a gente tenha uma atitude imparcial diante de todos os seres, que a gente cultive uma mente amorosa, que a gente nós não nos conduzamos com agressão, que a nossa mente possa estar cada vez mais aberta, espaçosa, livre. Sangye chadan saki chagnam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchi sangye druparsho Sangye chadan saki choknam lam janchu badu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchi sangye druparsho. E a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche para estas 7 linhas, para que toda a nossa confusão, todos os nossos obstáculos sejam removidos, para que ele possa nos abençoar para realizar os 4 dharmas de Gampopa, como o Eric nos lembrou ontem. Abençoe-nos para que nossas mentes se voltem para o Dharma. Abençoe-nos para que o nosso Dharma se torne o caminho. Abençoe-nos para que o nosso caminho possa dissipar toda a confusão. E abençoe-nos para que a confusão surja como estado desperto. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgenu Ginu Jansam Pema Gisa Dompola Yatsen Ginu Druni Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilopti Shesuso Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgenu Ginu Jansam Pema Gisa Dompolam Yatsen Ginu Druni Pema June Jesudra Kurdukandro Mampeko Keki Jesu Dadruki Jingilopti Shesuso Guru Pema Siddhi Hum. Imaginando nosso coração feliz e aberto para receber tendo recebido as bênçãos de Guru Rinpoche. Guru Rinpoche então alegremente se dissolve em luz, na esfera luminosa, radiante com as 5 cores de sabedoria. Vem pro topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração.
Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, são inseparáveis, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Então, com essas bênçãos, com essa alegria, essa confiança, a gente então vamos conversar com o Lama agora, vamos ouvir o Lama Alam. Tá bem? Então, hoje ele vai seguir na parte 3 do esquema que é tradicional para você estabelecer um debate, né? No primeiro encontro sobre a inteligência cognitiva, ele apresentou aquilo que devia ser refutado, ou seja, o problema, certo? Ele vê o problema, ele apresentou o problema que é o lema, não sou um crente, sou um cientista, a ciência se colocando como dona do conhecimento, né, o realismo metafísico, o materialismo científico e o cientificismo, né, que é o fundamentalismo da ciência, se colocando agora assim de uma forma mais hegemônica, o hedonismo. Ele colocou o problema que deve ser refutado, a confusão com relação às causas da felicidade e às causas do sofrimento, a necessidade de cultivar uma inteligência cognitiva para dissipar a confusão de crença e conhecimento, principalmente isso, porque na ciência se confunde muito crença com conhecimento. E aí, né, ele colocou o problema. E aí, essa foi a primeira parte. A segunda parte, que ele chamou de apresentação, ele trouxe a solução a partir dos contemplativos, né? O que o budismo tem a oferecer para o problema dado que nós temos hoje, do hedonismo, de toda essa reificação, da dualidade, do materialismo. Então, ele apresentou aquele ensinamento do Buda, do Kalama Sutra. O caminho para a gente descobrir diretamente as causas da confusão, que são os 3 venenos, olhando na nossa experiência, né? Doça, loba, apego, aversão, aquisitividade, cobiça, a gente não tem uma palavra exata, né, que diga, mas é loba, doça, que é o ódio, a aversão, né? E morra, que é a delusão, ou ignorância, confusão, certo? Então ele apresentou o caminho que o próprio Buda deu, né, pra gente olhar e ver se a gente operando, a nossa mente operando com esses 3 venenos, qual é o resultado desse. E na ausência, no antivenenos, desses antivenenos, o que acontece? Ele deu esse caminho e tal. E agora, ele vai dizer, tendo então apresentado o caminho, a solução, é óbvio que alguns vão concordar, outros não vão concordar. Então, o caminho do Buda é olhar para dentro, olhar para a mente e ver como a mente funciona, como a nossa experiência, a nossa conduta se dá, o resultado da nossa conduta se dá a partir da posição da nossa mente, né? Então, o caminho dos contemplativos do Buda é olhar para a mente para poder a gente transformar a nossa própria realidade, né? E aí ele diz, nem todo mundo vai concordar, portanto, vão surgir objeções. Aí agora ele vai refutar as objeções, certo? Porque os cientistas, os pesquisadores, né? Porque lembrem que o Lama tá com esse propósito de permanecer, de fazer esse diálogo, né, entre ciência e contemplativos, né? Esse é um dos focos do movimento do Lama Alam. E ele diz, então, os cientistas vão trazer cognitivos, psicólogos, neurocientistas, vão dizer que esse caminho de olhar para a mente não é um caminho factível, não é uma ciência, está longe daquilo que eles consideram ciência. E o Lama Alam, inclusive, nos seus estudos, né, de PhD e tudo, ele cunhou o termo em inglês, foi ciência contemplativa, para o caminho da introspecção, da percepção mental reflexiva, que é o caminho que há milênios os contemplativos fazem, dominam, certo? Mas isso é porque não é o Ocidente, é o Oriente, certo? Então agora ele vai... Agora, aí antes dele nesse encontro, antes dele começar a fazer a refutação das objeções, ele listou umas objeções, ele sintetizou as objeções principais assim que ele encontrou,
que realmente atacam o problema de por que a ciência não quer olhar para a mente, né? Não quer seguir por um método, mudar o método em relação ao conhecimento da mente, um método em primeira pessoa. E aí ele vai falar de todas essas objeções. E depois vai trazer alguns elementos para depois trazer aí uma nova apresentação para essas objeções, que ele vai trazer Shantideva, certo? Que reafirma o que ele está dizendo, né? Que ele vai fazer ele refutar as objeções usando o Shantideva como o ensinamento que ele vai dar. Naquele primeiro ele trouxe o Buda, né? Naquele ensinamento dos Kalama Sutras, e agora ele vai trazer o início do capítulo da sabedoria do caminho do Bodhisattva, de Shantideva. Mas antes de ele começar a fazer isso, essas refutações, hoje a gente vai ficar no preâmbulo, porque ele vai passar esses 51 minutos fazendo o preâmbulo para ele começar a fazer trazer as objeções e começar a fazer a refutação delas, certo? Aí vai seguir no próximo domingo com a Aline. Mas agora ele vai trazer um panorama que é bem interessante. Ele vai trazer o contexto do conhecimento da Índia na época do Buda, bem legal a gente entender. Quando o Buda veio no ano 500 e pouco antes de Cristo, qual era o contexto? Ele vai dizer, era um momento que a ciência contemplativa na Índia estava em um apogeu. Tinha universidades. Depois do Buda, na verdade, no primeiro século, no primeiro milênio da Era Comum, do ano 1, século 1 ao século 10, foi o apogeu das universidades, do conhecimento. Ele vai falar um pouco de como é que é esse conhecimento na Índia. Porque ela diz que tem cinco temas principais das universidades. E o tema central é a ciência contemplativa, que é o conhecimento interno, que eles chamam o termo em sânscrito Advaita Vidya. Era o tema central das universidades. Nalanda, Vikramshila, ele cita. Era uma rede de universidades. O tema central era o conhecimento interno, ao contrário da nossa ciência, né? E gravitava em torno dele 4 temas principais: a medicina, a lógica e matemática, as artes, tecnologia, ofícios e linguagem, né, os sons, a linguagem. E depois já tinha subtemas. Então era isso que... Mas o tema central era o conhecimento introspectivo, certo? E aí ele vai explicar um pouco. Aí ele vai depois explicar, a partir quais eram os fundamentos dessa ciência contemplativa, né? Qual é o modelo? Aí ele vai falar das 6 consciências. Nós temos 6 consciências operando, né? Consciência dos sentidos e a consciência mental. E aí ele vai falar que o conhecimento, a introspecção está ligada à consciência mental. Aí ele vai falar um pouco sobre isso. É bem legal, assim. Então vamos ficar atentos que esse preâmbulo é maravilhoso. É um grande ensinamento, assim. Certo? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vou mostrar para vocês aqui, já está no site que a G criou, né? Alunos do Lama Long Wallace, ensinamentos especiais, vocês clicam aqui, né? Aí vocês vão encontrar já, 1 de junho, a sequência é de baixo para cima, certo? Então agora nós vamos vendo esse de 1 de junho. A G colocou aqui, tem o link. Aí ela dividiu, um vídeo do ensinamento todo e um vídeo da meditação. Mas aí um vídeo do ensinamento ela dividiu em 2. Então ela chamou parte 1 e parte 2. E depois tem o vídeo da meditação, que ele vai conduzir uma meditação nesse dia, tá? Ao final. Então, a gente vai começar aqui na parte 1, aqui. Tudo bem? Podemos seguir? Então tá. Mais ou menos o contexto, vocês têm noção desse comentário inicial dele, que é precioso. Vamos ouvir. Aí, se der um momento ou outro, se tiver alguma coisa que queiram, aí bota a mãozinha, que eu dou uma paradinha, tá? E senão eu também vou dar uma parada, assim, pra ver se vocês ouviram o que ele disse, tipo, agora. Então, vamos lá. Eita, eu acho que eu não compartilhei o som, peraí. Esqueci de compartilhar o som. Agora foi. Olá, Sol. Então, eu venho para este momento que nós temos reunidos aqui com a mesma motivação que eu tenho quando eu faço as minhas práticas devocionais matinais e quando eu pratico meditação ao longo do dia. É a mesma motivação. Porque a vida é tão curta
que eu acho que nós devemos sempre fazer a coisa mais significativa em todos os momentos, e não só de vez em quando. A vida toda deveria ser significativa, e não apenas alguns momentos significativos e o resto simplesmente perdendo tempo. A vida é muito curta. Incrivelmente curta, na verdade, quando nós pensamos num quadro mais geral. E assim eu gostaria de iniciar, muito brevemente, em silêncio, porque todos nós aqui temos uma base no budismo Mahayana em especial. Então vamos fazer uma pausa por uns instantes para despertar a motivação mais significativa que nós pudermos para esse tempo juntos aqui. Eu farei o meu melhor, e se você estiver ouvindo com atenção e com interesse e com a mente aberta, como a Arya Devas disse, se você estiver ouvindo com uma mente aberta, com inteligência e com a aspiração de colocar os ensinamentos autênticos em prática, então você é um vaso adequado para receber os ensinamentos budistas. Nem todos são. Então, eu vou tentar ser essa pessoa. Então, vamos fazer uma pausa por uns instantes e buscar a motivação mais significativa de todas, que como a Eve falou no último encontro mensal, o pináculo, a perfeição da inteligência conativa. Eu não consigo nem imaginar nada que esteja além da bodhicitta, mais sublime, mais significativo, mais profundo do que a aspiração, e não só a aspiração, mas também, não só como se fosse um desejo quando a gente vê uma estrela, mas a determinação, a resolução, o compromisso, a promessa a todos os seres sencientes de atingir a iluminação o mais rapidamente possível, para que nós possamos trazer o maior benefício possível para aqueles ao nosso redor, próximos e distantes. Então vamos fazer uma pausa por uns instantes para desenvolver o mais próximo que nós pudermos da bodhicitta. So. Então, como talvez todos vocês saibam, essa é a terceira palestra de uma série que acontece só uma vez a cada 6 semanas, intitulada Crentes Contemplativos e o Futuro da Civilização Humana. E eu acrescentei um subtítulo, que é uma resposta budista para a metacrise atual. Acho que vocês sabem ao que estou me referindo. Então, este é a terceira palestra desta série, e eu fiz algumas palestras antes, que era o início da sequência da matriz sextupla de equilíbrio mental, começando com o equilíbrio conativo, onde nós focamos na bodhicitta, e depois o equilíbrio ético, focado no modo de vida do bodhisattva, os votos, compromissos que vêm junto com a bodhicitta e com o modo de vida do bodhisattva. Então nós tivemos
uma palestra sobre o cultivo da atenção, o terceiro tipo de equilíbrio mental, conativo, ético, atencional. E aí nós chegamos então, bom, todos eles são importantes, muito importantes, mas nós chegamos ao quarto equilíbrio, que é o equilíbrio cognitivo, a inteligência cognitiva. Isso é familiar, tem algo a ver com QI, mas na verdade são primos distantes, porque uma pessoa pode ter um QI muito elevado e ser cognitivamente muito pouco inteligente. É possível isso acontecer. Pessoa muito esperta, mas não é inteligente realmente. Então, nós tivemos 2 palestras já sobre esse tema e eu acho que em termos de formato, esta é a terceira e parte final de um formato clássico que remonta à grande tradição de Nalanda, da Índia clássica, que curiosamente ninguém conhece muito a respeito. A maioria dos indianos não conhecem bem esse tema, mas é algo que Sua Santidade Dalai Lama repetidamente enfatiza por décadas a importância dessa tradição. E ele torna isso muito claro, como ele faz quando ele viaja pelo mundo, né? Quando ele viajava pelo mundo. Agora ele está mais localizado em Dharamsala, que ele já tem 89 anos de idade. E não é que ele ia dar aulas, mas ele aceitava qualquer convite e ele repete claramente, homogeneamente, que ele não ia dar aulas para converter as pessoas ao budismo. Na verdade, se elas fossem cristãs, ele as encorajava a se aprofundar no cristianismo. Se fossem judeus, se aprofundarem no judaísmo e assim por diante. Então, ele ensinou o budismo em inúmeras ocasiões, enriquecendo a nossa compreensão, a compreensão de tantas pessoas, inclusive a minha, obviamente. Eu conheci em 1905, na verdade, 53 anos atrás. Mas, acima de tudo, ele tem enfatizado a tradição de Nalanda, que algo tão extraordinário poderia ser tão pouco conhecido, porque foram 1000 anos de desenvolvimento e proliferação, de florescimento, de toda uma rede de universidades em toda a Índia, uma rede inteira, algumas dos Jinas, algumas Vedanta, algumas Budismo Theravada, outras Mahayana, outras Vajrayana, uma grande variedade de universidades, como na Europa, nos Estados Unidos, todas elas afiliadas ao catolicismo, ou batistas, ou protestantes, mas no início elas eram todas universidades católicas romanas, cada uma delas com a sua especificidade, mas todas elas com a mesma visão de mundo, toda a Europa. Mas, enquanto nós, na civilização eurocêntrica, estávamos lutando durante as eras, a Idade das Trevas, onde a nossa civilização quase desapareceu, alguns monges escreviam textos antigos nos monastérios, e o resto era praticamente bárbaros durante grande parte do primeiro milênio da Era Comum. Mas enquanto nós estávamos vivendo nessa barbárie, praticamente sem nenhuma civilização verdadeiramente, apenas tentando subsistir, esta foi a era dourada da civilização indiana, o primeiro milênio da Era Comum. E como eu disse, havia toda uma rede de universidades que nós nem sabemos os nomes, talvez Nalanda, Vikramshila, mas havia muitas outras, e todas elas funcionavam em rede. Um erudito indo dar cursos em outra universidade, depois a Tisha, por exemplo, foi um exemplo disso, de participar de muitas universidades. E por que eu estou mencionando isso? É que por 1000 anos na Índia, começando mais ou menos no início da Era Comum, o corpo central de conhecimento, a disciplina central, a ciência central, porque ciência significa conhecimento, foi chamada em sânscrito Advaita Vidya,
conhecimento interno. Esse era o ponto central. E daí você tinha medicina, e daí você tinha artes e ofícios, e artesanato, e tecnologia, e daí lógica, e matemática, e daí você tinha outros ramos. Qual deles eu perdi aqui? Acho que nenhum. Não, esse é um secundário. Não. Shaptavidya. O conhecimento do som, da linguagem, do sânscrito. Então, esses eram os 4 pilares, ou as 4 disciplinas, os 4 campos de conhecimento. Mas o tema central era o conhecimento interno, que é exatamente a ciência contemplativa. É exatamente a ciência contemplativa. E aí havia, então, 5 temas secundários, que incluía poesia, retórica, etc. Mas existe uma hierarquia muito clara nesse sistema de conhecimento. Medicina é muito importante, porque todos querem ter boa saúde. É importante também a lógica, todos querem ser inteligentes, pensar de forma racional. Nós queremos ter os artefatos que podem ser criados com as mãos, tecnologia, arte, pontes e tecnologia, assim por diante. Eles tinham isso também. E daí, em seguida, a linguagem, as características do ser humano, de acordo com, de uma forma bem genérica, civilização indiana, pensava o que nos torna diferentes em termos de espécie. Porque nós nos parecemos muito com os macacos, só com menos cabelos, menos pelo. Embora da perspectiva deles nós não sejamos tão atraentes. Quer dizer, a Jane Goodall, quando ele conheceu um chimpanzé macho vindo e flertando com ela, não, acho que ele não estava flertando, ela estava pelada para ele, né? Era constrangedor. Não fisicamente, mas ela não tinha pelo nenhum. O que é isso? Uma mulher sem cabelo pelo corpo? É meio nojento. O chimpanzé devia pensar, né? Então, o que nos faz diferentes em termos de espécie? O que nos diferencia? O que nos define? Ponto de não nos chamarmos nem de animais, né? Nós somos primatas, na verdade. Nós somos macacos nus. Ele falou aqui que a GP não viu, mas ele disse assim, para os cientistas modernos, a gente se classifica como do reino animal, né? Tem o reino animal, aí tem a espécie humana. Mas os indianos, os orientais, eles nem se classificavam como animais. Animais eram animais, os seres humanos, porque tinha uma distinção muito clara de inteligência na linguagem, tudo. Ele está falando isso, né? Porque a linguagem era um dos temas importantes, né? Da rede do sistema de conhecimento da universidade na época, né? Na Holanda. Ou da rede de universidades da Índia, né? Do primeiro milênio, do século I ao século X. Nós somos mamíferos, nós somos animais, mas não na Índia. Eles dizem, nós parecemos um pouco com os macacos, mas não muito. Nós temos uma qualidade que nos diferencia bastante dos nossos vizinhos mais próximos, em termos de espécies. E nós não vamos nos chamar de animais. Por quê? Porque a nossa inteligência é fora de série, é superior a qualquer outro ser senciente visível nesse planeta. E não é só a inteligência, mas acima de tudo, tibetano, porque eles aprenderam na Índia. Machadunga. Nós, seres humanos, temos a capacidade de falar. Não só tô com raiva, vai embora. Eles tinham uma linguagem primitiva, é ótimo. Que bom. Fico feliz por eles, que eles possam se comunicar de alguma forma. Mas se comunicar como guerra e paz, se comunicar como Shakespeare, se comunicar como a Bíblia, se comunicar como a teoria da relatividade de Einstein, não tem comparação. Isso vale para os golfinhos e para as baleias e... Estou feliz que elas possam falar um pouquinho, se comunicar, fazer os barulhos deles lá, mas não
é nada parecido com o que nós temos em termos de linguagem representativa. Nós fazemos um grunhido qualquer, isso se refere a algo verdadeiro. Não é só, estou infeliz, por favor, venha. Ou, não, nós temos uma linguagem representativa, nós temos essa habilidade. Machedongo, de falar, de articular sons, onde os próprios sons se referem a algo que não são os sons propriamente. Mesas, cadeiras, MC, energia igual a MC quadrado, padrões climáticos, conhecimentos prévios e assim por diante. Nós temos essa habilidade, nós sabemos como falar e nós sabemos como entender o significado. E aí nós temos então a civilização. Nós temos uma civilização que avança, 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 e a civilização dos chimpanzés não avança muito. Ou dos gorilas, ou dos golfinhos e das baleias, das orcas. Eu não vejo nenhum avanço em termos de civilização. Eles estão por aí há centenas de milhares de anos, milhões de anos, se não. Então, tudo isso para dizer que de uma certa forma, talvez nós sejamos tão diferentes, cada um de nós aqui, com as nossas virtudes e maldades e habilidades e deficiências, e nós somos muito diferentes, um ser humano para outro, mas todos nós temos a natureza búdica. Então, de uma forma semelhante, acho que eu esqueci, acho que é muito diferente o que eu ia dizer, mas enfim, seja como for, nós temos isso em comum. Já lembrei. Agora nós somos uma civilização global. Por meio da comunicação, por meio do transporte. Isso é óbvio, que as fronteiras são inventadas. Ambientalmente, elas não existem. Economicamente, elas quase não existem. Mas nós criamos as fronteiras. E algumas vezes nós brigamos por causa dessas coisas que nós mesmos inventamos. Mas como cada um de nós tem a natureza búdica, a civilização global, a civilização humana, estou ouvindo Dalai Lama uns dias atrás, nós somos uma humanidade, nós somos uma única humanidade. E se nós nos concentrarmos nisso, na base comum que nós temos, que nos une a todos, então este século, ele diz, uma fala muito recente, este século pode ser o século de paz sem precedentes. Nós vemos que a paz é o único caminho a seguir. Qualquer outro caminho nos vai levar à morte. Então, onde está a analogia da natureza búdica aqui? Ásia. Eu tenho falado muitas vezes em conferências acadêmicas por todo o mundo, e algumas vezes eu sinto que eu sou um pouco brincalhão, dizendo que os astrônomos estão se perguntar se existe vida inteligente em outros lugares do universo, e eles estabeleceram grandes coisas, radares, saindo qualquer onda chegando aqui para descobrir isso, mas eu digo, eu posso dizer uma coisa para você, tem uma resposta para isso. Existe vida, inteligência em outras partes do universo. E é uma região distante chamada Ásia. Porque a educação eurocêntrica ocidental, especialmente a ciência, age como se a Ásia nunca tivesse existido. Eles acham como se esses milhares de anos de ensino superior de nível extremamente alto não tivesse existido. Não são só acadêmicos, mas tem os panditas nos monastérios e os siddhas. E esses são os acadêmicos e esses são os pesquisadores dessa civilização.
E alguns deles são as duas coisas, como Naropa, por exemplo, Shantideva era as duas coisas, Atisha era as duas coisas, a Sangha, Nagarjuna, Aryadeva, Shantakirti, eles eram ambos. E- Só para lembrar, eles eram ambos aí, tanto filósofos, né, pesquisar, eles tinham uma compreensão profunda, mas também eles eram, né, os panditas, os acadêmicos, mas eles eram cientistas, os siddhas, aqueles que iam para o laboratório mesmo e experimentar diretamente, né? O caminho da sabedoria, que a sabedoria principal era o conhecimento interno, dentro desses 1000 anos de conhecimento acumulado na Índia, né, nas universidades todas. E alguns, como Tilopa, era só um Mahasiddha, mas outros eram panditas, e outros eram panditas, mas não Mahasiddhas. Nós nunca vimos nada parecido com isso no Ocidente. Milhares de anos dos homens mais brilhantes, não só da Ásia, mas alguns que vinham do Oriente Próximo, do Sul da Ásia, da China, do Japão, da Coreia, do Tibete, da Mongólia, até mesmo da Sibéria. Eles vinham de todos esses lugares da Ásia para convergir nessa civilização que teve o pináculo da educação no mundo. Não havia nada remotamente parecido com aquilo. Nós nem tínhamos estabelecido a primeira universidade na Europa ainda. Quanto a esses milhares de anos de florescimento na Ásia. Então, isso foi um longo preâmbulo, mas quando eu falo sobre ciências contemplativas, eu conheci esse termo quando eu era aluno de graduação, mais ou menos uma meia vida atrás. Mas eram apenas palavras em inglês que eu conheci. Tyatma Vidya existia há milhares de anos, mas mais longo do que isso, porque quando o Buda chegou à Índia, 2.600 anos atrás, as ciências contemplativas já tinha mais de 2.000 anos de idade. 2.000 anos de idade, continuamente. Então, o Buda nasceu na civilização mais civilizada, culturalmente avançada, espiritualmente avançada, a civilização maior do planeta, não havia nada comparável. Então, nós nos voltamos para essa terceira dessa série de respostas budistas à metacrise atual. Nós estamos sentados calmamente aqui nesta capela, muito agradável, nesse ambiente onde o ar é limpo, a água é boa, a comida é facilmente obtida. A temperatura é praticamente a mesma de um ano para o outro, sem grandes flutuações aqui. Nós somos um pequeno oásis aqui. E é muito fácil, é a tendência humana, se agarrar àquilo que é impermanente como algo permanente, estável e que vai continuar aqui para sempre. Nós fazemos isso nos relacionamentos e aí nós nos surpreendemos. Nós fazemos isso com a nossa própria saúde e daí nós ficamos surpresos. E daí as pessoas jovens acham que vão ser jovens para sempre e daí elas ficam surpreendidas também. Então nós continuamos nos surpreendendo com algo que deveria ter sido óbvio o tempo todo para nós, que é, nós estamos vivendo em um oceano de impermanência. E a metacrise está surgindo em alguns lugares mais rapidamente do que em outros. Então, eu já falei sobre isso e outras pessoas já falaram muito sobre esse tema, muito mais conhecimento do que eu. Mas estava lendo um artigo, não há muito tempo atrás, de um ambientalista, e observando como nós temos feito pouco eficaz para evitar essa metacrise, que nesse século vai minar completamente a civilização humana como nós conhecemos. Eu olhei assim só rapidamente, né? Essa palavra metacrise, né? É crise de significado, né? Nós estamos chegando num momento de um certo caos, assim, né? E ele simplesmente disse: eu nunca fiquei tão deprimido na minha vida.
por nós termos tudo que nós precisamos em termos de ciência e tecnologia. Nós não precisamos de mais nada. Toda a ciência que nós temos e a tecnologia que nós temos poderia simplesmente parar tudo isso hoje. Não precisa de mais iPhones, não precisamos de mais tecnologia avançada. Nós poderíamos, com a tecnologia que nós temos, seria o suficiente para resolver a crise climática global. Nós temos o suficiente, mas nós não temos a vontade. Nós não temos o desejo. Nós não temos vontade, não é? Não somos bandidos lá fora. Então, muitas pessoas estão fazendo de tudo para evitar crise, para minimizar o sofrimento que já existe. Nós estamos muito avançados nesse jogo. E vai acontecer uma quantidade inimaginável de sofrimento para os seres humanos, sem contar com as outras espécies que vão ser varridas. A maior catástrofe desde que o asteroide atingiu a Terra há 66 milhões de anos atrás. Agora nós estamos competindo com o asteroide. E nós estamos chegando lá. Porque o asteroide destruiu 75% da vida no planeta. E nós estamos chegando nos 67%. E nós não terminamos ainda. E nós nem estamos reduzindo a velocidade. Então, todos têm que fazer a sua parte, se nós quisermos ter alguma coisa para os nossos filhos, netos e assim por diante, que se pareça com uma civilização. Todo mundo precisa fazer sua parte. Então, as pessoas que trabalham com energia e limpa, as pessoas que trabalham com reflorestamento, preservação do meio ambiente, as pessoas que trabalham na legislação, pessoas muito importantes, pessoas que trabalham nos negócios limpos, em harmonia com o meio ambiente. Todos precisam fazer o que puderem. Se todos juntos, com corações e mentes unidas, chineses, russos, americanos, brasileiros, todos os grandes países industrializados e todos os menores, se todos nós nos unirmos, nós poderemos realmente evitar grande parte do desastre que está agora definitivamente. Nós estamos avançando rapidamente nessa direção. Então, o que os budistas têm a oferecer? Porque nós temos uma das civilizações mais antigas do planeta. 2.600 anos, o Buda foi a primeira figura claramente histórica. E tem os contemporâneos dele. Antes disso, a história era um pouco duvidosa, não existia muitos registros sobre isso. Mas o que os budistas têm a oferecer? Eu já abordei o problema em si, 2 palestras atrás, e refutando aquilo que eu considerava como sendo problemas. Por que nós estamos fazendo isso com nós mesmos? Nós somos loucos, simplesmente? Nós, como civilização humana de 8 bilhões de pessoas, ficamos tão cansados de viver e de nós mesmos no planeta que nós estamos simplesmente cometendo um suicídio coletivo. Parece, né? Que é isso. E daí, na última palestra... Bom, ok. Então, qual é a analogia budista? Quais são as causas para esta crise que nós criamos para nós mesmos? Ninguém fez isso para nós. E quais são as soluções? Olhamos para os 3 venenos, olhando para os 3 agentes contra-ativos, o anti-apego, anti-ódio, anti-delusão. Nós cobrimos isso. Então, na tradição de Nalanda, quando você está fazendo uma apresentação, talvez pode ser provocativa, controversa, talvez haja bastante resistência a ela, oposição. Primeiramente, você diz, essas são as visões e a conduta que nós estamos refutando, porque elas são um problema. Então, você refuta. Quando você vê como sendo um problema, uma oposição. E daí você coloca a sua própria posição, você faz a sua própria apresentação. Esta é a nossa visão. Aqui está a solução. Mas aí, é claro, seja um budista, um hindu, ou um ateu, ou um muçulmano, eles vão fazer uma apresentação, mas daí, claro que eles vão dizer, eu acho que não, eu não penso assim. E daí você tem objeções. Então, você consegue fornecer uma refutação com respeito às objeções, especialmente as inteligentes?
Porque se você não conseguir, você dá sua posição, alguém vem com um cortador de grama e mói você. E daí não vai sobrar nada de você, a não ser um monte de grama cortada, morta. Então esse é o terceiro ponto aqui. E na sequência de refutar o que você vê como sendo o problema real, fazer uma apresentação onde a solução está presente, e daí refutar as rejeições, as objeções. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então agora, qual é exatamente a objeção aqui? O que está sendo A gente não está falando aqui de reencarnação, ou do karma, ou dos três kayas, dos 6 reinos, assim por diante. Não, isso não é todo mundo que concorda, mas também não é para isso que nós estamos aqui. Que tipo de objeção nós vamos refutar? É a própria noção de que existe algo que seja a ciência contemplativa. Vou dar uma paradinha só pra gente, né, chegar um pouquinho assim. Então, agora ele apresentou o contexto, porque ele vai apresentar a refutação a partir também do ensinamento do Buda, né? E ele deu todo esse contexto para dizer que o Buda ele apareceu numa civilização, num sistema de conhecimento que era muito profundo e foi ininterruptamente 2.000 anos antes do Buda, que já tinha contemplação, mas depois dele, agora mais dele, se quiser, ele vai dizer que são 4.000 anos, mais ou menos, de um conhecimento ininterrupto sobre a ciência da mente, sobre a ciência contemplativa, certo? E, então, nós, nesse caminho, como budistas, né, se a gente não compreende o próprio ensinamento do Buda, não entende a verdade do próprio que o Buda está dizendo, né? Então, é como ele disse, o outro vem com a refutação e acaba com a nossa, né, o nosso caminho, o próprio nosso caminho, né? E com os nossos argumentos, vamos chamar assim. Ele está falando de estabelecer diálogo aqui, né? E aí ele disse que o que é que... Para onde ele vai olhar dos ensinamentos budistas nesse diálogo, e que é importante para esse diálogo com a ciência, com a sociedade, né? Porque não é as questões como renascimento, questões mais, né, como é que é o universo, como é que iniciou, deixou de iniciar. Esse que o ponto importante nesse diálogo com a ciência, com a modernidade, é sobre se existe ou não existe a ciência contemplativa. Se existe ou não existe a introspecção. Se existe ou não existe uma forma de conhecimento direto da mente, esse conhecimento da mente, né? Esse é o ponto, certo? E aí ele vai explicar o que é, dentro da ciência contemplativa, dentro do caminho, né, dos contemplativos, o que é essa ciência contemplativa, certo? Aí ele vai falar sobre a natureza da introspecção, como é que se dá. Aí ele vai falar das 6 consciências e vai falar um pouco desse processo. Tudo bem? E uma coisa que ele disse aqui, na hora eu ia parar, mas não quis parar, mas ele disse assim, que eu fiz uma ligação com as 4 flores e com as 4 qualidades incomensuráveis, né? Que... onde foi que ele falou sobre... Ai, fugiu agora, exatamente o link que eu queria... Que ele falou, a palavra que ele falou, que nesse caminho, na verdade, a gente vai desenvolver essa lucidez, mas essa lucidez que... Né, eu acho que ele falou do caminho do Bodhisattva, o caminho Mahayana, essas perfeições. Na verdade, a gente vai manifestar essa mente de sabedoria, que é uma mente que não é só conhecimento, mas é atitude junto, né? Tem um processo complexo dentro. É uma mudança de atitude, não é Ele só falou dos panditas e marracidas, não é isso? Não? Falou, não, mas ele fez um comentário aqui que eu não queria voltar para não ganhar tempo. Mas, dá paciência, depois eu me lembrar, eu faço. Quando você lembrar e você interrompe. Eu digo, tá bom. Beleza, então vamos lá. Então agora ele vai falar do processo, o que é essa ciência contemplativa, o que é esse processo da introspecção, o que é essa percepção, né? O que as objeções todas vão ser em cima de se existe ou não existe a possibilidade
de a mente ser observada diretamente por ela, né? Se auto-observar, né? Então ele vai explicar primeiro isso, que é super importante, antes de começar, que aí vai ser só no próximo domingo. Então vamos lá, seguir com ele. Isso não aparece. O que está sendo a gente não está falando aqui de reencarnação, ou do karma, ou dos três kayas, dos 6 reinos, assim por diante. Não, isso não é todo mundo que concorda, mas também não é para isso que nós estamos aqui. Que tipo de objeção nós vamos refutar? É a própria noção de que existe algo que seja a ciência contemplativa. E isso não aparece. Se você for para o Sam e falar, olha, tem um acelerador de partículas de 7 bilhões que está sendo feito, isso aparece, né? Se você quer ver as vantagens mais recentes da tecnologia, isso aparece. Beleza, mostra suas coisas, né? A tecnologia é para todo mundo ver. E as grandes universidades de todo mundo têm seus laboratórios e você consegue ver, você está vendo? Está vendo? Uma das experiências mais memoráveis que eu já vi foi em 1998, quando Anton Salinger, que era um físico experimental fantástico, ele ganhou o prêmio Nobel, na verdade, no laboratório em Innsbruck, com sua santidade Dalai Lama, e os dois, Tutendimpa e algumas outras pessoas, e o convite de Anton Salinger disse, depois de mostrar algumas semelhanças, né, entre a mecânica quântica e a madhyamika, daí o Anton disse à sua santidade, você gostaria de vir ao meu laboratório e eu vou te mostrar os experimentos que são a base das nossas ideias revolucionárias aqui. Aqui é legal que o Lamato vai dizer que os cientistas, por exemplo, neurocientistas, físicos, né, quânticos, eles têm como mostrar os argumentos da teoria. E aí, nesse diálogo, estava se mostrando as similaridades entre a teoria quântica e a madhyamaka, que é a filosofia mais profunda budista, né? A visão mais profunda, né, do caminho do meio. Aí ele vai dizer, você quer vir no meu laboratório? Eu te mostro como é que a gente chegou. Aí, né? Aí ele vai dizer, isso contemplativo, vão ter o que para mostrar, né? Na mecânica quântica. Você gostaria de vir? E vocês conhecem a história. Sua santidade não disse exatamente, oba, 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 vamos lá. Mas ele não falou yabadabadu, mas foi alguma coisa parecida. Sim, vamos. Claro, demorou uma fração de segundos para ele concordar. E daí nós fomos para o laboratório dele na Áustria. E o Anton Salinger mostrou passo a passo, esse experimento revela isso, este outro experimento revela isto. E daí ele nos levou para uma sala onde havia um globo, como uma câmara de vácuo, apagou a luz, sua santidade estava lá, Anton Salinger estava lá, e existia esse globo ali, todas as luzes apagadas. E daí o Anton ligou a máquina e era um vácuo onde existia um único átomo suspenso nesse vácuo. E eles bombardearam esse átomo com fótons, todos olhando para aquele globo no escuro, e nós pudemos ver um átomo individual a olho nu. Muito legal. Ele estava se exibindo ali, né? Mas dava para ver isso. Mas o que os contemplativos têm para mostrar? E daí? Então, a noção fundamental da ciência contemplativa nos últimos 4.000 anos na Índia é que nós não temos 5, mas nós temos 6 modos de percepção. E o sexto não é nem discutível, é óbvio. Não são os 5 sentidos, 6 sentidos, na verdade. Sei lá, seja lá como o olho globo ocular seja chamado,
Você pode chamar de olho, último, sei lá, você pode chamar do que você quiser. Né? Isso é óbvio, né? Como que alguém pode duvidar disso? É o sexto, que é a percepção mental, de que nós estamos olhando visualmente. Eu vejo a cor da sua blusa aí, eu consigo ver cor de pêssego. Isso é que é a minha percepção visual. Eu vejo os fótons de uma certa frequência entrando e eu vejo uma cor de pêssego. Eu ouço um som e eu capto um perfume, eu sinto alguma sensação tátil. Então, 5 sentidos, claro, cheiro, gosto, toque, tudo isso, ótimo, claro, sim. Mas eu não estou apenas vendo visualmente, uma cor, mas eu também tenho consciência. Essa é a Nina, está usando uma blusa cor-de-rosa. Eu não vejo eu não vejo a Nina, eu vejo cores. Mas existe uma percepção mental dentro dessa inteligência apoiada pela conceituação, memória e linguagem, mas a percepção mental que faz esse arranjo. Pega como se fosse pega uma carona com as linguagens, associações, memória, designação conceitual, estruturas conceituais, assim por diante. Mas se você não tiver a percepção mental, você não tem nada para sobrepor a grade da linguagem. Mas não só, nós não temos só a percepção mental do campo visual, auditivo, gustativo, tátil, mas a percepção mental, ela joga uma luz brilhante sobre um domínio da realidade que é completamente invisível. Então aqui ele está dizendo, ele está mostrando para nós como é que funciona a percepção mental. Ela funciona acoplada às 5 consciências dos sentidos, porque as 5 consciências dos sentidos elas vão ver somente aquilo que é possível. Por exemplo, o olho vê cores e formas. Mas a gente não só vê cores e formas quando a gente está agora aqui operando. A gente vê cores e formas e um significado. Aí vem a mente. Essa é a mente conceitual, a percepção mental com conceitos, com memória, atribuindo, se acoplando à consciência visual e dando esse significado. Certo? Aí faz isso com som, faz isso com tato e tal. Mas ele diz, mas além da percepção mental se acoplar às consciências dos sentidos, ela também tem um campo de percepção próprio. Que aí ele vai lembrar, como por exemplo, os sonhos. Ou se você está na meditação, tomando a mente como caminho, você vai ver o campo da mente, o domínio da mente. Certo? Então, a mente conceitual, a percepção mental é assim, né? É complexa. Ela atua em todos os... para fora e para dentro. Entendeu? Então, tem essa separação. Vamos lá. Isso que ele está querendo dizer. Share. Ok. Para todos os outros 5 sentidos. E para todo tipo de instrumento tecnológico. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Brilhante sobre um domínio da realidade. Mas não só, nós não temos só a percepção mental do campo visual, auditivo, gustativo, tátil, mas a percepção mental, ela joga uma luz brilhante sobre um domínio da realidade que é completamente invisível para todos os outros 5 sentidos e para todo tipo de instrumento tecnológico, com todos os avanços que foram feitos desde o tempo de Galileu. Tecnologia foi foi um boom nos últimos 400 anos. Mas não existe nenhum instrumento tecnológico que possa detectar, medir, observar o que a percepção mental é capaz de fazer. Percepção mental. Ela não só pode observar, pegando carona na percepção visual, auditiva, etc., mas a percepção mental, ela tem esse
domínio próprio, que é invisível para tudo, mas para a percepção mental não é, que é o domínio da mente. É óbvio. Toda vez que você adormece, sonha. Fica óbvio. Você está em um ambiente diferente. Você conhece pessoas, ouvindo sons, gosto, tato, toca as coisas, você tem dor, mesmo que não exista um corpo físico ali. Você tem todo tipo de emoção, esperança, medo. Você pode até ter uma visão divina de um Buda ou Jesus ou o que for. Mas é com a percepção mental que você consegue observar diretamente as paisagens do sonho e você mesmo nelas. E observar diretamente se aquele sonho foi agradável ou não, quais foram as suas emoções, desejos, se foi pacífico, agitado, se foi seguro ou se foi assustador, se foi um pesadelo ou se foi um sonho divino. Como é que nós sabemos se não for com a percepção mental? Você não está se lembrando do sonho, você está tendo um sonho que você nunca teve na vida. Você não está só se lembrando de alguma coisa. Então, a percepção mental introspectiva ou reflexiva é um aspecto da percepção mental. Então, você pode olhar para fora, claro, com a percepção mental, nós podemos olhar para dentro, para os sonhos, nós podemos olhar para os pensamentos, para as memórias, para as imagens mentais, para as fantasias, para a imaginação, visualização, e nós vemos as coisas com essa faculdade da percepção mental. E é claro que ela é concomitante com, ela está associada, trabalha junto com a atenção. Na prática do cultivo de Shamatha Vipassana, a gente vai estar usando duas qualidades importantes da mente. A atenção plena e a introspecção. Então, ele está dizendo que a introspecção, a percepção mental, porque tem vários aspectos, ela pode perceber fora, mas ela pode perceber dentro, que é a introspecção, esse monitorar, olhar para o observador e o que acontece, não só para a mente, mas para o próprio observador, ela está junto, caminha junto com a atenção plena. Tem que ter atenção e introspecção. Sem atenção, a introspecção não funciona. Então, são as duas ferramentas que andam juntas no cultivo da nossa prática de Shamatha Vipassana. Tem atenção e introspecção. São duas qualidades, né? Vamos lá. Percepções mentais são assim, elas, claro que ela é concomitante com, ela está associada, trabalha junto com a atenção. Percepções mentais são assim, elas você foca com a atenção. E daí, se você realmente sustentar isso e realmente refinar, se transforma em samadhi, em concentração, onde nós estamos realmente muito unificados. E com a atenção plena, nós podemos sustentar isso, manter esse fluxo de atenção por minutos, até mesmo por horas a fio, daqueles altamente treinados. Então, é claro, com a introspecção, nós podemos não só estar conscientes dos eventos mentais, como uma imagem visualizada do Buda Shakyamuni, por exemplo, observar os pensamentos surgindo e passando, mas também nós podemos, de uma forma ortogonal, quer dizer, a atenção pode ser direcionada para qualquer pensamento, imagem que surge a cada momento. Muitos de vocês sabem disso. Na verdade, que nada pode convencê-los de que isso não acontece? Na verdade, nada pode persuadir vocês. Eu posso ser o homem mais brilhante do planeta, mas eu não consigo persuadir vocês de que o que você está experienciando não existe. Mas, enquanto nós estamos dirigindo a atenção nessa prática de tomar a mente como caminho, para observar qualquer movimento da mente que ocorrer,
e procurar observá-los a partir da quietude, a quietude da consciência, observando os movimentos de todos os tipos, os movimentos da mente, de desejos, emoções, memórias, fantasias, pensamentos, imagens, a partir da quietude, não é? Mas com a introspecção, nós entramos ortogonalmente, enquanto nossa atenção plena, nossa atenção, nosso samadhi está focado nos movimentos e na quietude da mente, a introspecção chega ortogonalmente, monitorando o fluxo da nossa atenção. Concentração, atenção plena, para ver se nós estamos divagando. É um controle de qualidade que está monitorando para ver quando nós estamos ficando agitados, está monitorando para ver se nós estamos nos caindo na lassidão, no torpor. Então, reconhece isso, a introspecção reconhece isso. Esse monitoramento interno inteligente. Isso soa um alerta, então, nossa inteligência diz, olha, você está caindo na lassidão. Acorda, desperte. Hey, acorda aí. E da mesma forma com a agitação. Mas é a introspecção que faz esse controle de qualidade. Não é olhar para a mente, é olhar para a mente que está olhando para a mente. E observando, e daí permitindo que você refine essa faculdade espetacular da percepção mental. Agora nós sabemos que os presentes da tecnologia, e eu adoro, eu fico muito feliz por tê-los, né? Desde os meus óculos até o meu iPhone e todas as outras tecnologias, eu sou muito grato, como qualquer outra pessoa. É uma grande coisa. E por meio da tecnologia, começando com o telescópio do Galileu, você pode olhar para o céu com os olhos nus e ver, sei lá, 3.000 estrelas, mas você não consegue dizer se há alguma lua ao redor de Júpiter. Não com olho nu, a olho nu. Não é? Ou se Vênus tem fases como a Lua, não é possível dizer isso com olho nu. Mas melhorou a percepção visual com o telescópio. Um potência de 3, 8, 30. E daqui, sei lá, 400, depois de 400 anos, então com o telescópio espacial James, tudo isso melhorou a percepção visual. Nós podemos melhorar tecnologicamente a percepção auditiva também, para as pessoas que estão começando a ficar surdas. Talvez você possa obter alguma ajuda aqui de um aparelho auditivo, mas de muitas outras maneiras, a tecnologia nos permite detectar sons que estão muito, muito longe, muito distantes, e assim por diante. Mas a única coisa, com toda a nossa tecnologia, com todos os avanços, que custam muito caro, mas tem uma coisa que a tecnologia está se demonstrando completamente inútil, é que você não consegue, com a tecnologia, melhorar as suas habilidades atencionais. Sua concentração, seu samadhi, sua atenção plena, introspecção. Não dá. Talvez você possa controlar um pouquinho os danos, tomando uma droga para transtorno de déficit de atenção. Mas isso é tem muitos efeitos colaterais isso. Mas isso só vai trazer você ao normal. E para todos os avanços, sofisticação, inteligência, brilho, brilhantismo, que surgiu nas ciências da mente desde da época de William James, é como se nós nem sequer tivéssemos levantado a questão. Existe alguma coisa chamada percepção mental? Quando eu estudei psicologia em Stanford, isso nunca foi discutido. Nunca surgiu. Uma intersecção no início do curso, alguém falou assim, isso não funcionou, e daí se voltou para tudo que é objetivos, e o cérebro é um computador, a mente é um software, e todos os...
todo esse modelo cognitivista. Só tem um dos nossos 6 sentidos que, por meio dos nossos próprios esforços, pelo treinamento, pode realmente ser melhorado, aprimorado, de maneiras que são muito surpreendentes, que desafiam a imaginação e que nós nem começamos. Nós estamos tentando aqui limpar o chão, dar drogas para os nossos filhos quando eles têm TDAH. Mas nós nem começamos. Quando ele fala aí, nós nem começamos, ele está falando da ciência, né? Da ciência da psicologia, né? Ocidental. A gente nem formulou ainda a pergunta se existe a possibilidade de você cultivar da introspecção ser uma ferramenta, né? Então, nesses 400 anos de ciência, nem de William James tentou, mas aí foi abafado, entrou o materialismo científico e pronto. A mente é um subproduto do cérebro, fechou a questão aí, né? Isso na grande maioria, né? Mas a gente nem tá longe ainda, né? Mas o fato de nós não termos começado não significa que ninguém tenha começado. E os indianos começaram há cerca de 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. Continuamente. Eles não passaram por uma grande idade das trevas, de barbárie, como nós fizemos aqui. Eles nunca tiveram isso, uma grande idade das trevas. Desde o tempo de Buda, com certeza, era uma época gloriosa. 500 anos depois, 1.000 anos depois, com a tradição de Nalanda e assim por diante. É claro que isso se espalhou por toda a Ásia. Por exemplo, da Índia para o Tibete e assim por diante. E eles têm florescido nos últimos 1.200 anos. A pequena era sombria por um século ou 2 após Langdharma, e depois voltaram ao caminho de novo. Existe vida inteligente em outras partes do universo. E eles são nossos vizinhos, mas nós os ignoramos. Então, as objeções, agora, finalmente nós chegamos a isso? Objeção é uma espécie de uma coisa meio atrasada, porque a ciência tem apenas 400 anos, ciência moderna. Galileu tem apenas 400 anos. A ciência contemplativa e a Índia tem 4.000 anos. Em outras palavras, toda a ciência moderna é New Age. É um experimento de busca de conhecimento, sem qualquer ética, sem qualquer virtude, e nunca olhando para dentro. Nós temos visto sucesso em alguns aspectos que é espetacular. Estou feliz por viver no século XXI, para voar para o Colorado e não precisar caminhar até aqui. Mas me ocorreu esta manhã, por que nós estamos nesta metacrise? Diferente de tudo o que aconteceu no último 4 milhão de anos do Homo sapiens sapiens. Diferente de tudo. E começou há cerca de 150 anos atrás. Um real dano das mudanças climáticas globais. Isso começou no meio do século passado. Século XIX, desculpa. E nós podemos ver o que tá por vir. E como é que nós, seres humanos, conseguimos processar conseguimos causar tanto dano em tão pouco tempo, e danos que vão avançando desenfreadamente, sem quase nenhuma restrição. É como uma locomotiva daqueles trens rápidos que andam a 200 milhas por hora e de repente a ponte caiu, foi destruída, os passageiros ficam tentando colocar o pé para fora para tentar segurar o trem. No trilho. É pouco demais e muito tarde demais para fazer isso. Isso foi possibilitado pela ciência e pela tecnologia. Não que são más pessoas, mas é como se a gente tivesse um experimento de crescimento exponencial de conhecimento e poder, mas sem nada de ética, nada de virtude. Nenhuma base virtuosa ou ética. Tudo hedônico e esquecendo completamente da noção da daimonia, que é um dos tesouros da nossa civilização.
aqui que eu queria fazer aquela parte, né, de que o caminho todo, como ele disse, né, a apresentação, deixa eu tirar aqui, a apresentação né, que foi o segundo encontro, né, as objeções, a apresentação do caminho para superar a confusão foi aquele ensinamento do Buda, né? Você olha para os três venenos, vê como os três venenos atuam na tua mente e vê se com eles você tem sofrimento ou não. E se você não tem, na presença dos antivenenos, você tem, né, coisa boa, bem-estar ou não. Então isso é o ponto, né? Ele está falando, isso é o caminho do Buda, por isso que a questão da bodhicitta, da intenção e da aspiração é fundamental no caminho. É fundamental. Então, olhar para cultivar os antivenenos é como cultivar as 4 flores, cultivar as 4 qualidades incomensuráveis. São níveis, né? Assim, mas, na verdade, esse é o ponto. Porque a gente quer uma sabedoria para quê? Se não é para gerar compaixão, amor, né? Conexão. Cooperação, conexão. Né? Então, esse é o ponto, né, que ele está querendo colocar. Por isso que bodhicitta é o começo, o meio e o fim do caminho. E a bodhicitta última é a sabedoria completa, que sem nenhum esforço vê a natureza da realidade e manifesta qualidades naturalmente. Porque está vendo a realidade como ela é. Aí, quando você vê o que é, você faz o quê? Faz o que tem que ser feito. Sem nenhum esforço, né? Então, por isso que a bodhicitta última é a sabedoria. Né? E a sabedoria, ela já tem todas as qualidades dentro dela. Ela não tem nenhuma, você não tem que cultivar nada, já está tudo ali. O cultivo é o caminho, mas quando você tem a completa realização, você tem todas as qualidades, tudo está perfeito. Né? O próprio do John Lewis vai dizer, tudo se aperfeiçoa na grande perfeição, tudo na iluminação completa, né? Tudo, o caminho todo se aperfeiçoa, todas as etapas, todos os estágios se tornam, só se revelam, elas só, né, surgem naturalmente, né? Vamos lá terminar, estamos chegando no finalzinho do nossa etapa de hoje. Ciência e tecnologia pode nos matar, demolir a civilização humana. Por causa da tecnologia científica. Se a gente não tivesse tanto poder, a gente não conseguiria causar tanto dano assim em tão pouco tempo. É como se... como uma piada sombria da tradição médica. Doutor, como foi a operação? A operação foi fantástica. O paciente morreu, mas a operação foi fantástica. Bom, a ciência está saindo muito bem, mas nesse século talvez o paciente vá morrer. Pensei em outra também. Você tem o laboratório de ciências, e de química e assim por diante. Você tem todas as mentes mais brilhantes ali, trabalhando em algum dos avanços de explosivo, algo muito mais potente do que o que nós temos hoje. E todos os cérebros, né, como nos Los Alamos, todos os maiores cérebros ali em um mesmo lugar, e aquele lugar simplesmente explode. O experimento foi um sucesso, só que todos os cientistas morreram. É isso, é nisso que nós estamos agora. Então, as objeções a uma ciência contemplativa que está tomando as faculdades de atenção, samadhi, atenção plena, introspecção, transformando-as em poderes que são incríveis, incrivelmente poderosos. Isso é muito conhecido muito antes do Buda surgir. Os Swamis, os Rishis, durante 2000 anos antes do Buda, eles já tinham descoberto o reino da forma, eles tinham descoberto o reino da não forma, eles tinham descoberto a continuidade da consciência, que chamava Jiva ou Atman, mas eles descobriram, não foram os filósofos. Foi um experimento replicável que eles realizaram, apresentou resultados que foram replicados milhares de vezes por 2000 anos. E isso era uma coisa antiga. Era o conhecimento que nenhuma pessoa inteligente e bem educada negaria há 2.600 anos na Índia.
Claro que. Ah, bom, desculpa, você tá morando na Europa, né? Ah, então tá bom. Então a gente entende. Por que que você não entende, não acredita no que está acontecendo aqui? Então, para pessoas no mundo moderno levantarem objeções a uma tradição que existe há 10 vezes maior que a duração da ciência moderna, é como. É mesmo? Tem certeza? Então vamos ver o que eles têm a dizer. Então, nós chegamos no começo da fala mesmo do. Que eu até vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui. Que seria. Deixa eu acesso aqui. Aqui, notas de junho, certo? Essas notas estão junto lá do vídeo, na plataforma, e aqui é para ter 3, porque é o terceiro tópico, né? A refutação das objeções. A gente colocou 2, mas é 3 aqui, né? No original em inglês é 3. Aí ele vai começar aqui. As objeções comuns à introspecção ou percepção mental reflexiva afirmam que. Aí ele vai listar todas as objeções. E ele vai se contrapor a todas essas aqui, certo? Aí vai trazer alguns comentários ainda de alguns filósofos, algumas coisas. Depois é que ele chega em Shantideva. Shantideva tá aqui. Ele vai apresentar, então, vai refutar com Shantideva, né? Apresentando os argumentos que Shantideva traz no capítulo da sabedoria. Certo? E aí isso a gente vai continuar no próximo encontro com a Aline. Viu, Aline? Aí segue até onde tu der. Se der para completar antes de Shantideva, fecha um outro ponto, né? Que aí termina esse vídeo, a parte 1 e começa a parte 2. Aí eu posso seguir depois no outro domingo. Beleza. Então, legal, né, gente? Assim, eu acho interessante trazer esse conhecimento pra gente, essa argumentação, porque a gente se situa também, né? Se situa frente a esse debate, porque a gente está dentro do mundo moderno, né, ocidental, onde a visão materialista é principal, onde todos os nossos amigos não tem conexão com o caminho da contemplação, de olhar para a mente como a fonte principal da nossa experiência, né, o lugar onde a gente se aprisiona, mas é o lugar onde a gente se libera, né? Então, aí a gente vai vendo, assim, acho interessante ouvir o Lama trazendo esses argumentos todos, assim, essa capacidade que ele tem de fazer essa análise toda, assim, né? De nos ajudar a ter uma visão, assim, né? Certo? Se quiserem saber sobre a Universidade de Nalanda, botam lá na Wikipedia, que ela, acho que foi quase 1000 anos, e um dos fundadores foi Nagarjuna, né? Um dos grandes filósofos, Nagarjuna, né? E aí tem outros grandes, né? E na época de Padmasambhava, que foi 700 anos, mais ou menos, 800 anos, que o budismo foi para o Tibete, foi exatamente ainda no auge desses 1000 anos, né, do século I ao século X, que o budismo chegou no Tibete, né? E foi para o Japão, foi para a China, foi para todos os lugares, né? Enfim, mas aqui no Tibete ainda pegou depois, acho que no início do século XII, XI, XII, a Tisha, ainda pegou o restinho ainda antes das universidades, aí teve Nalanda, né? Foi destruída e tal, enfim. Mas a tradição se espalhou, né? Se manteve viva, assim, né? Então, legal, né? Parece um negócio assim difícil, mas, como ele disse, a gente se coloca com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir, com a intenção, né? Com a motivação, aí a gente escuta melhor, assim, né? E se beneficia, né? Dos ensinamentos. Então, tá bom, queridos. Querem dizer mais alguma coisa? A gente fazer a prece de dedicação rápida aqui, porque a gente já... Então, tá bom. Então, a gente ainda vai seguir mais acho que uns 4, 5 domingos ainda com inteligência cognitiva, né? Para terminar isso. Mais 2 para terminar esse, 2 ou 3, e depois tem mais 2 vídeos ainda pra gente trilhar. Então, tá bom. Conexão com Lama Ala, mente ocidental. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Dedicação rápida aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê. Só o quê? Está compartilhando outra tela, Floresta, é? das preces. Deixa eu pegar aqui. Estava falando a orientação para a prática de Shamatha. Tá, então deixa eu pegar. Então ele fechou aqui. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo. Eu fechei. Sem querer eu fechei. Deixa eu abrir de novo aqui. Ela fechou.
Pronto. Deixa eu abrir aqui. Ele foi para uma outra aba. Aqui. Ok? Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos fazer a última prece, que aí a gente já, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyuadi, Nyududa, Orgen Lama, Drugyune, Troatike Amalupa, Dei Salagopa, Show. Queridos, agradeço a presença. Obrigada, Flor. Obrigadíssimo, Obrigada, Flori. Flor. Obrigada, queridos. Obrigada. Obrigada. Um beijo para todos. Então, domingo que vem, vocês estão com a Aline e depois a gente se encontra de novo. Um beijo. Faça uma linda Beijo. viagem. Viagem, boa viagem. Tá, obrigada. Um Obrigada. beijinho aí no Vicente. Vou dar bastante. Tchau.